Bom, pessoal, boa noite a todos. A gente está resolvendo justamente tentar começar na hora em consideração a quem chegou na hora, né? Porque normalmente o pessoal atrasa, aí a gente acaba beneficiando o infrator, ou seja, aquele que chegou atrasado. Então a gente quer começar na hora, mesmo que não tenha um grande número de pessoas, em consideração ao pessoal justamente que chegou na hora, atendeu aqui o apelo de 18h30. A palestra vai ser com o Charles Penaforte. O Charles Penaforte é o professor Charles Penaforte, é um professor de geografia, né, do ensino médio e também do ensino fundamental, né, Charles? E universidade também. Ele faz parte do CENEGRE, né, que é o Centro de Estudos em Relações Internacionais, né, Geopolítica e Relações Internacionais. Ele já esteve em Cuba várias vezes, tem uma revista também pela internet que ele pode até esclarecer. Essa é uma atividade, para eu falar para vocês, é do GEALC e do GEPS. Né? O que são o GEALC e o GEPS? É o Grupo de Estudos de América Latina Contemporânea e o Grupo de Estudos de Países Socialistas e Ex-Socialistas. Todos eles são vinculados ao Núcleo de Estudos Contemporâneos, aqui da história, o NEC. Né? Então a gente está propondo que o professor faça a palestra dele, não sei, durante meia hora, 40 minutos, e a gente abra posteriormente para a intervenção. Só para justificar, o Ângelo Segrilo, que é o professor responsável pelo GEPS, ele está com um problema hoje, ele não pôde estar aqui na mesa, ele pediu para eu fazer aqui a apresentação do professor Charles e aí conduzir aqui o trabalho, tá certo? Meu nome é Mergulhão, eu sou vinculado também ao GEALC, Grupo de Estudos de América Latina, certo? Vamos passar para o Charles então. Bom, pessoal, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, ter recebido o convite do Ângelo Segrilo e do amigo aqui Luiz Mergulhão. Quer dizer, iniciando, como o Mergulhão colocou, eu sou diretor do Centro de Estudos em Geopolítica e Relações Internacionais, que é um centro assim, independente, e nós temos um site na internet. Então quem quiser dar uma olhada no trabalho que a gente vem desenvolvendo é www.cenegre.org. Eu também sou editor da revista Intelecto, que é o órgão que vai divulgar a produção do Centro de Estudos. Então, se você quiser também ter uma visão melhor do trabalho, é www.revistaintelector.cenegre.org. Bem, a ideia aqui é a gente fazer uma explanação sobre Cuba, né, que é um assunto muito polêmico, desde 1959, com o triunfo da Revolução Cubana. Temos uma série de discussões que são feitas sobre Cuba, algumas discussões a favor, outras contra, mas o fato fundamental é que Cuba é uma referência, e ficou sendo referência durante um bom tempo, na segunda metade do século XX. Pelo menos até o fim do bloco socialista, se acreditava que Cuba tinha a função de ser tipo um padrão, um parâmetro, pelo menos para a América Latina, de um novo sistema que pudesse ser diferenciado do capitalismo. No caso mesmo, especificamente na questão do próprio socialismo. Só que a gente tem que analisar essa questão de Cuba por vários fatores. Eu creio que o principal fator aí é a gente ter a noção de que o país, desde 59, ele vem sofrendo uma série de ataques do imperialismo norte-americano, uma série de artimanhas que estão sendo feitas diariamente e que, se a gente pudesse colocar isso num nível mais amplo, macro, vamos dizer assim, a gente poderia notar até que, em relação à União Soviética, os norte-americanos conseguiram, de certa maneira, minar o poderio. Não é o caso aqui da gente discutir isso, mas foi um trabalho sistematicamente colocado e que, de alguma maneira, ele conseguiu ter feito. No caso de Cuba, existem outros parâmetros. Então, por exemplo, o processo revolucionário cubano, ele foi um processo popular. Se a gente pegar ao pé da letra o processo na União Soviética, ele foi um processo popular, mas levado por uma vanguarda que, de certa maneira, com o tempo passou a se distanciar da discussão específica do dia a dia. A União Soviética teve um regime durante mais de 70 anos. Cuba aí está chegando ao ano 50 em breve da Revolução, mas tem essas diferenças. Quer dizer, o modelo cubano ele está sendo analisado, ele não está sendo enrijecido como aconteceu na União Soviética, um modelo que ficou basicamente fossilizado e que foi perdendo apoio da população. Quer dizer,
de uma certa maneira, a gente não vê isso, pelo menos nas vezes que eu estive em Cuba, isso dentro da sociedade. Então a ideia aqui, em cima desse pequeno preâmbulo aqui, é a gente analisar a crise, a recuperação e ver o que a gente pode tirar de conclusão para o futuro, no que se refere a Cuba pós-Fidel Castro, já que isso aí praticamente deve ser a grande preocupação de todos, em saber como vai ser Cuba sem a liderança carismática do Fidel Castro. Então essa mais ou menos seria a nossa ideia. Começando pelo aspecto da crise, do declínio, vamos dizer assim, do modelo cubano, no que se referia à dependência absoluta da União Soviética, a gente pode notar que o ano de 94 foi um marco, porque simplesmente de 92, dezembro de 91, quando a União Soviética acaba, até 94, praticamente todos os grandes compromissos econômicos com Cuba vão sendo jogados para escanteio, ou seja, e não vão ser cumpridos sistematicamente. O colapso se dá então em 94. Então eu sou um privilegiado, vamos dizer assim, ou não, dependendo do aspecto, vou dizer em detalhe, porque eu fui em 94, em novembro, a um congresso em Cuba. Então eu acompanhei a queda, quer dizer, a problemática, a crise generalizada no meio do ano, junho e julho, e tive lá em novembro. E realmente, ao chegar em novembro, a situação era extremamente caótica, quer dizer, não havia nada na rua, um carro sequer, não havia nada, absolutamente nada. Transporte urbano, nenhum. O petróleo acabou. A União Soviética não estava mais enviando o petróleo em troca de açúcar e outras trocas similares. Simplesmente o país foi começando a parar gradativamente. Cuba tem um problema hidrográfico, eles não possuem muitos rios, ou seja, a bacia é muito pouca, pequena, melhor dizendo. E além disso, não há também rios caudalosos, ou seja, os rios que são indispensáveis para quê? Que você tenha usina hidrelétrica. Então toda a energia de Cuba, ela é feita, vamos dizer assim, montada em cima de termoelétricas, ou seja, sem petróleo não havia energia, sem petróleo não havia o transporte, e a economia foi praticamente entrando em decadência. Quer dizer, então o fato de eu chegar lá em novembro e ver esse quadro tenebroso foi um negócio até assustador, mas mesmo assim o governo tinha conseguido manter uma estrutura mínima para a questão do turismo. Então os hotéis, eles tinham uma capacidade melhor de oferecer lá o conforto para o turista, mas por outro lado a sociedade estava pagando um preço de ter um modelo alternativo. Então esse foi o grande problema. Então praticamente todo o comércio de Cuba com o bloco socialista, que beirava aí mais ou menos 80%, ele foi praticamente aniquilado, sem nada, absolutamente nada. Em meio a isso aí, o governo norte-americano nunca cumpriu um trâmite que é muito interessante no que se refere aos vistos. Existe uma legislação em que os americanos têm que dar lá X milhares de vistos por ano, só que eles, os Estados Unidos, não concedem esses vistos, mas por outro lado recebe todos que conseguem chegar às suas praias. Então ele proíbe o cara de entrar pela via legal, que é um acordo antigo, mas deixa o cara pegar lá a balsa, o pneu, encher e atravessar o mar. Então esse foi o problema. Inclusive em 94, aquela fuga lá dos balseiros, vamos dizer assim, foi justamente isso. Porque chegou um período tal que o próprio Fidel Castro na televisão, ele falou o seguinte: ó, eu não tenho mais o que fazer, quem quiser pode ir. Aí é claro, num quadro de penúria absoluta e tenebrosa, a gente não tem noção exatamente do que foi aquilo ali. As pessoas não têm noção, porque praticamente era o quê? Foi a consolidação da libreta, que era o quê? O racionamento. Então cada pessoa teria direito por mês a 250 gramas de arroz, 250 gramas de feijão, 250 gramas de frango, etc. E de repente nem isso você tinha. Então, por mais que você no país ache maravilhoso, o pessoal realmente tentou a vida no país que está mais próximo, 150 quilômetros,
de avião 8 minutos e algumas horas aí, é claro que com tubarões, para você encarar, para chegar à costa norte-americana. E lá você seria recebido como o cara que conseguiu fugir do comunismo, da ditadura feroz de Fidel Castro. Só que tudo isso aí poderia ter sido resolvido através do quê? Do cumprimento dos vistos que existem entre Cuba e Estados Unidos. Então isso não foi feito. Então Fidel Castro liberou. Quando liberou e o governo, se não me engano, o Clinton, viu aquela multidão chegando à Flórida, ele mandou parar. Por isso que a gente nota até hoje nenhuma campanha sistemática na mídia, melhor dizendo, contra Cuba. Existe um acordo. Vocês seguram a turma aí, que nós paramos de falar mal de vocês demais aqui. Então praticamente isso foi organizado. Agora, um quadro econômico de penúria como estava isso aí, era impossível que você conseguisse manter a população calma e tranquila. Então, sabendo que é uma ilha tamanho mais ou menos de Pernambuco e a poucos quilômetros da maior potência do planeta e dos bens de consumo, isso levou a população toda a procurar uma alternativa. Eu calculo que dentro do país, pelo menos na minha visão, na minha experiência, cerca de 40% da população não vamos dizer assim, questione o apoio ao regime. Mas a grande maioria, ela vê que existe realmente um processo diferenciado, um modelo que está sendo colocado em prática, um modelo que, mal ou bem, no que se refere às garantias sociais, foi um modelo que deu certo. Isso aí é inevitável. Se você pegar as estatísticas sociais de Cuba, desde 59, e for comparar com o Brasil, por exemplo, eles ganham tranquilamente. O padrão de vida cubano, não em bens de consumo, que é outro grande erro que nós aqui que nós cometemos, é fazer uma comparação injusta. Você tem que comparar não a classe média que existe aqui no Brasil, você tem que pegar o cara que mora nos guetos, nas favelas. Você tem que comparar esse cara com a população cubana. É esse cara que, num regime como aquele, se dá bem, porque minimamente ele teve acesso à educação, à saúde, à infraestrutura e etc. Então, um grande erro que eu inclusive me deparava lá com alguns colegas: o país é miserável, o país é pobre. Aí eu perguntava: você está querendo comparar o quê? Com a gente, que é a classe média? Você comparar com o povão? E nós temos que também botar um certo limite. O que é bem-estar? É você consumir? É você ter um carro? Ou você poder andar na rua tranquilamente, sem ser assaltado, vilipendiado, estuprado e etc. Essa que é a verdadeira discussão. A discussão, eu acho que o enfoque que se dá hoje é um enfoque muito consumista. As pessoas confundem bem-estar social com o consumo. Então, esse que é o grande problema. Então, se você olhar por esse lado, Cuba, realmente, bens de consumo é problemático. Mas por que é problemático? Porque simplesmente não existem indústrias com capacidade para fazer toda a produção de bens de consumo que deve existir. Então, se você não consegue insumos, matéria-prima de outros países, praticamente você não consegue fazer nada. Então, como é que você vai fazer tinta se você não tem material químico? E se esse material químico tem que vir de outro país, que, por exemplo, aceita o embargo econômico? Porque quais são as premissas do embargo econômico? Simples. Quem comercializar com Cuba não vai comercializar comigo. Ou seja, você vai preferir 10 milhões de habitantes ou vai preferir 280 milhões de habitantes mais ricos do mundo? Então, em cima disso que a gente tem que tentar trabalhar. Agora, voltando para a crise, foi o colapso total. Então, sem condição alguma de organização, a economia parou praticamente, os apagões, o apagão lá que eles chamam, ganhou proporções, vamos dizer assim, endêmicas. Praticamente você tinha bairros que ficavam 12 horas sem luz, havia um rodízio, só as principais ruas ficavam com luz, com iluminação pública, e ficavam lá 12 horas, 12 horas, 12 horas, 12 horas. Então, dentro desse quadro aí, inclusive, surgiram algumas manifestações contrárias ao regime. Alguns grupos lá que tentaram se aproveitar do momento.
A gente não deve ter ilusão com o seguinte aspecto: os serviços de inteligência norte-americanos estão presentes em qualquer lugar do mundo. Então eles vão estar sempre infiltrados e financiando grupos. Se os países apresentam uma grande importância geopolítica e geoestratégica, a influência é muito maior. Então, hoje, por exemplo, a Fundação Nacional Cubana, ela recebe alguns milhões de dólares por ano para fazer atividades contra, vou usar os termos que eles usam lá, contra revolucionários. Então, por exemplo, em Cuba agora, você está tendo grupos que estão fazendo reuniões, maquinando contra o governo, dentro de Cuba, com dinheiro norte-americano. Tranquilamente, nossa, a maior tranquilidade do mundo, já foi debatido isso à vontade, o próprio governo norte-americano não esconde isso e diz que está lá. Então, é uma coisa, chega a ser até surreal, você ter alguém usando outros cubanos dentro do teu próprio país para fazer uma estrutura paramilitar, quem sabe no futuro, etc. Isso, inclusive, explica o motivo do fuzilamento daquelas pessoas no ano passado, ou esse ano, se não me engano, que foi justamente isso. A resposta do governo foi essa, foi uma resposta clara e límpida. Quem tentar contra o regime vai sofrer a penalização, vai ser fuzilado. Tudo bem que a gente pode entrar até na discussão aqui se foi certo ou errado, se é pena de morte ou não é, mas o fato é que quando você, não estou querendo justificar, especialmente, estou querendo compreender o que levou ao processo. Se você está dentro do sistema de um conflito em que você tem a maior nação do mundo, política e militarmente, atuando contra você, é inevitável que você tenha que tomar medidas desse nível. Porque simplesmente você estava tendo atuações que caminhavam para o futuro, a possibilidade real, quando estavam trabalhando lá, de uma intromissão, de até mesmo uma invasão norte-americana à ilha hoje, atualmente. Teve uma reunião na República Dominicana em que foram presos alguns cubanos da direita, em que o pessoal trabalhava com essa ideia. Agora, se eu não me engano, no início do ano que vem, vai existir um treinamento contra a invasão, é o chamado Bastion. Então toda a população vai ser levada a treinar contra uma possível invasão norte-americana, já que eles desenvolvem a teoria da guerra popular revolucionária, ou seja, a guerra de todos. Então, agora em novembro saiu o próprio Raul Castro, que é o comandante em chefe das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba, dizendo que é necessário se fazer esse treinamento, que havia parado nos anos 90 por causa da crise. Então todos vão ter um dia lá que vão simular a invasão norte-americana. Quer dizer, o país trabalha justamente dentro dessa perspectiva da doutrina Bush, que é o quê? A questão da guerra preventiva, do ataque, das escaramuças, da infiltração e etc. Então isso aí é uma coisa muito real. Agora, tudo isso dentro de um bojo de quê? De uma situação em que a crise chegou, o governo cubano foi obrigado a reavaliar as condições, não havia capacidade do próprio governo conseguir fazer frente à demanda, por exemplo, de alimentos, não havia essa capacidade. Então, eles iniciaram o que eu julgo, que pelo menos eu vejo, na minha opinião, posso até estar errado, que foi a nova NEP cubana, vamos dizer assim, com as devidas proporções. Eles permitiram que a estrutura econômica saísse da mão do Estado, o excedente de produção passou a ser vendido nos mercados agropecuários, já que até os anos 90 você não poderia fazer sequer uma pulseirinha para vender na rua, que você poderia ser preso, a pulseirinha teria que passar por uma loja do Estado. E o governo, se adaptando à realidade, ele viu o quê? Não há condição de a gente manter essa estrutura toda, então vamos ter que fazer o quê? Criar a dinâmica mesmo do mercado. E assim foi feito. Começou o quê? A existir a venda, no campo agrícola, os pequenos produtores começaram a produzir sabendo que poderiam vender o excedente. Aí, lógico, antes eu vendia tudo para o Estado, a preço fixo. Se eu produzir muito agora, a metade é minha e eu posso vender pelo que eu quiser. Aí a produção começou a reativar.
Então, se o país chegou ao fundo do poço em 94, já em meados de 97, 98, a recuperação começava a ser nitidamente clara, mas sempre levando esse aspecto aí. Uma outra medida também que eles fizeram foi a questão do turismo. Eles abriram a ilha para o turismo, começaram a fazer uma série de parcerias, vamos dizer assim, com empresas espanholas de turismo. Então isso aí também reativou a economia. De certa maneira, era o necessário para que Cuba conseguisse comprar petróleo novamente a preços internacionais. Porque você sair de preços subsidiados do petróleo, tipo o cara trocar uma tonelada de cana-de-açúcar por uma tonelada de petróleo, e você cair, na época, a $30 barril, e você não ter dólar nenhum, foi extremamente preocupante. Então, o próprio governo cubano ele foi sendo levado a reavaliar e a ser mais pragmático. Com isso aí, o surgimento de um mercado, vamos dizer assim, de uma economia de mercado, a venda desses produtos, a oferta aparecendo, a atração de turistas, algo em torno de que hoje está rondando aí 2 milhões de pessoas por ano visitando a ilha. O campo internacional melhorando agora no final do século XX, início do século XXI. Quer dizer, governos latino-americanos de esquerda, o Hugo Chávez agora, o Chávez aí praticamente vendendo petróleo a preço subsidiado. O Brasil agora tentando levar para Cuba a tecnologia da cana-de-açúcar, o álcool, para se produzir. A Argentina, que na época do Menem era unha e carne, ou como eles disseram lá, que nós até metemos o pau neles, falamos mal a beça, que eles queriam ter relações carnais com os Estados Unidos. Agora a Argentina falou o contrário, ela quer que Cuba se insira no bloco continental, já que a ALCA previu que não existiria essa entrada de Cuba. Quer dizer, todo esse cenário positivo está confirmando o retorno de Cuba a um patamar, pelo menos se não for próximo dos anos 80, quando você tinha ajuda soviética, mas que pelo menos deva manter o país tranquilo e, no caso, aí andando, que é o que a gente está vendo na atualidade. Quer dizer, isso é um fato, no caso aí, real. Hoje, pode-se dizer que o chamado período especial, que foi o período como eles lá denominaram essa crise toda, há uma recuperação gradativa. A economia volta a crescer, está se recuperando. Agora, inevitavelmente, essa abertura econômica ela criou um problema sério, que foi o surgimento de uma nova camada, vamos dizer assim, a camada do pessoal que tem dólar e a camada dos sem dólares. Quer dizer, um grupo começou a ter acesso a alguns bens de consumo, porque em Cuba a prática é a seguinte: existem as chamadas tendas, que são lojas em que o governo importa produtos de consumo que não são usuais em Cuba, televisão, videocassete, geladeira, até mesmo batata frita, Pringles, etc. Eles importam isso a dólar e vendem nessas tendas para quem quiser comprar. Só que vai existir um problema, que é o quê? Eles são vendidos em dólar. Então, esse é o problema. Mas por que eles fazem? Por que existe isso? Porque simplesmente o governo não tem dinheiro para trazer essa importação em dólar. Então, o que aconteceu? A captação dos dólares dos familiares e do próprio turismo passou a correr para esse segmento. Então, quem quisesse comprar batata frita, que negócio, industrializada, etc., poderia comprar a preço em dólar. Logicamente, isso criou, como eu falei, uma divisão. Um grupo que tinha dólar, geralmente quem trabalhava com turismo ou tinha parentes em Miami, e outro grupo que não teria, no caso aí, nem parente nos Estados Unidos e nem estava trabalhando no turismo. Então, isso criou, na prática, desde 96, 97 até hoje, um certo mal-estar, porque alguns grupos socialistas, as pessoas, eu sou comunista, sou marxista, etc., algumas pessoas começaram a ver que estava ocorrendo um desvio na estrutura do país. O cara falou, eu não tenho ajuda de ninguém aqui em dólar, mas
Pô, os caras, pô, o meu vizinho tem a televisão novinha em folha, a minha televisão tem 20 anos. Então isso começou a ocorrer. Só que o governo cubano, ele via isso como um mal necessário. Ou seja, para você captar esses dólares, você teria que fazer isso. Uma outra coisa que chega aqui no Ocidente de modo geral, a todos os lugares, né, no mundo todo, e principalmente aqui na América Latina, é que eles falam o seguinte: as praias são só para alguns, não é para o turista, é só para o turista, melhor dizendo. O cubano não pode entrar. A questão, especificamente, não se trata de você proibir ou deixar ou não quem vai entrar na praia. O fato era o seguinte: você precisava de dólar, então você teve que fechar algumas áreas única e exclusivamente para os turistas. Inevitavelmente, em época de crise econômica, a prostituição e outras atividades ilícitas, elas vão ocorrer. Não é porque o Cuba é um país socialista que não vai ter um psicopata, prostituição, etc. Agora, logicamente, se você vive num país em crise econômica, a tendência é isso acontecer. Então, a proposta do governo era justamente fazer o quê? Fechar o cerco, essa estrutura, não deixando outros grupos, pessoas, miliantes, por exemplo, que fossem molestar, perturbar por prostituição, etc, etc, os turistas. Porque a finalidade era o quê? Nós temos que ter o turista para a questão do dólar. Agora, de modo geral, o que aconteceu? Não dá para você dizer, como eles dizem aqui, que a estrutura política do país seja uma estrutura totalitária. Isso não é real. Eu posso garantir, todas as vezes que eu estive em Cuba, pelo menos a não ser que eles tenham notado que eu estava analisando, mas todas as vezes que eu fui em Cuba, eu andei, bati papo com quem eu quis, visitei casa, me chamaram para tomar cafezinho, e eu nunca vi nenhum agente de nada e nem polícia atrás de mim. Mas a ideia que se passa é justamente o contrário, que existe uma visão totalitária. Existe sim uma perspectiva de controle de informação e filtragem ideológico, como também existe aqui no Brasil. E o que sempre eu coloco, não é porque você tem 5 jornais que os 5 jornais vão ser sinônimo de democracia. Porque 5 jornais que pertencem a 2 grupos vão sempre falar a mesma coisa. Então eu acho que você ter 10 jornais, 30 jornais vai dizer alguma coisa, porque você pode cercear. E nós sabemos que a mídia hoje em dia, ela reflete o quê? Essa dimensão mesmo da questão da filtragem da informação. E infelizmente, ou felizmente, em país socialista, no caso China e no caso Cuba, existe um papel definido pelo Estado. Não, a informação é nossa, a gente vai filtrar ou não, isso aí acabou o fim de papo. Agora, cabe a gente aqui ter a noção de que algumas comparações, elas têm que ser feitas dentro de determinados parâmetros, porque a prova aí dos Estados Unidos é que aquilo lá não é democracia há muito tempo, mas precisou acabar a Guerra Fria, ver a primeira eleição da criatura lá do Bush, ter a segunda para você descobrir de que eles faziam um discurso ideológico muito forte de uma coisa que eles não são, que é um discurso democrático, que na prática não existe aquilo ali. Então, se é para você discutir essa questão da mídia, especificamente do caso cubano, do caso chinês, etc., nós temos que fazer essa discussão com uma visão geral, e não, no caso, parcialmente fragmentada, que é você associar erradamente, como eu falei, dezenas de jornais, dezenas de rádios, dezenas de televisões, etc., etc., e achar que só por causa disso você vai ter muita circulação de informação. Eu não sei se vocês notam, mas se você pegar os canais de televisão e até mesmo na internet, você vai notar o seguinte: todos falam a mesma coisa. Se você for por site X, Y e Z, as notícias são praticamente as mesmas. Mas por que isso? Volta a filtragem. São as agências internacionais, tem uma ligação com o capitalismo central, e aí eles distribuem o que eles querem. Então você sabe, aí existem também propostas diferenciadas, como também o Centro de Mídia Independente, o CMI. E você bota a sua própria informação, faz tudo, etc. Mas isso aí é uma discussão mais profunda que a gente pode até depois debater, no caso melhor. No que se refere aí a uma lógica bom, fechamos aí, pelo menos uma ideia essa para a gente debater, que fica mais interessante, a questão da crise, a ideia da recuperação e agora o momento pós, vamos dizer assim, que seria aí
a noção de que a gente, pelo menos a imprensa coloca que o Fidel Castro está ficando idoso, está ficando não, ele já é um idoso, né? Tá idoso e que ninguém é eterno. Isso vai acontecer. O pessoal aqui, em outros lugares, pergunta, mas quem vai ser o líder novo? Fidel Castro, em 64, ele já disse quem seria o sucessor dele, o irmão dele, o Raul Castro. Só que o Raul Castro também não está muito distante do Fidel Castro. Agora, se a gente for analisar o que vem acontecendo na última década dentro do Partido Comunista Cubano, a gente vai notar que está havendo uma grande renovação dos quadros internos. Então, em 91, no Congresso do Partido Comunista, foi aprovada uma série de medidas em que o próprio Fidel Castro, certamente, Raul Castro, etc., notaram que era necessário alternar com pessoas jovens. Então você tem um grande grupo, se você notar na mídia lá cubana, etc., você vai ver que tem muita gente jovem. Aquele Pérez Roque, que teve agora na Ucrânia, lá na Europa do Leste, fazendo contato. Você tem na televisão, quando eu estive lá agora a última vez, 2002, uma propaganda muito grande com o pessoal da juventude comunista. Quer dizer, o país, a elite dirigente, ela sabe que é necessária a renovação. Houve um enxugamento dos quadros, uma tentativa de desburocratização. Tudo isso está ocorrendo no longo prazo. Então é um período aí de 10 anos. Agora, na prática, qual seria a trajetória específica de Cuba sem Fidel Castro? Eu tenho uma opinião, eu tenho uma concepção. Eu acho que seria muito parecido, dentro das devidas proporções, algo com o que aconteceu com a China após a morte do Mao Tse Tung, com a chegada do Deng Xiaoping ao poder. Eu acho que, na minha concepção, com a morte do Fidel Castro, haveria uma linha, vamos dizer assim, pragmática, não tanto ideológica, de transformar, essa é a minha opinião, a ilha potencialmente numa grande plataforma de exportação do futuro. Algo parecido, vamos dizer assim, com a própria China. Um modelo que tentaria casar capitalismo e socialismo. Não vou entrar na discussão do que é a China. Um grupo diz que a China é capitalismo puro, outro diz que não é. Não quero entrar nisso, mas quero entrar numa ideia pragmática de que, se você analisar o potencial cubano em termos de mão de obra, estabilidade política, é uma coisa fantástica, comparável com a China. Você tem um poder central reconhecido mal bem pela sociedade, uma população que miseravelmente, grande parte dela tem curso superior, a população educada, em que você pode utilizá-la com grande capacidade. A própria ideia do embargo cubano é uma ideia caquética nos Estados Unidos, porque vários empresários já sabem que esse discurso já acabou, não há como. Mas, infelizmente, vamos dizer assim, para Cuba, aquele grupo que está em Miami, os exilados, é um grupo que tem muita grana, então eles ficam bancando isso aí. Então, pela lógica, isso deveria estar acabando por agora, 2005, 2010, no máximo o embargo, porque não há lógica naquilo. E o pessoal dentro dos Estados Unidos, os empresariados, eles fazem a seguinte lógica, a seguinte visão. A União Europeia está lá, já estão se aproveitando do setor hoteleiro, estão ganhando dinheiro com aquilo, e a gente está aqui pertinho, colado, 8 minutos de avião. A gente poderia utilizar o país, mesmo que não fosse nas bases pré-59, mas a gente teria condição de botar indústria, utilizar como montadora, as chamadas maquiladoras, de alguma maneira poderia existir esse laço econômico. E o embargo tolhe isso, por um lado. E por outro lado, a própria ainda existência do Fidel Castro, que é um símbolo ideológico, está lá, ele representa muita coisa, e que, a princípio, impediria. Mas, na minha visão, eu acho que para o futuro, o papel de Cuba estaria inserido dentro dessa lógica aí. Um país pequeno, organizado, socialmente, tranquilo. A Havana é a cidade mais tranquila da América Latina, homicídio, matança. Só para vocês terem uma ideia, eu sou de geografia, eu adoro estatística. No Brasil, para cada grupo de 1000,
73 pessoas são assassinadas. Na França, são 6. Em Cuba, deve estar 3 para cada grupo de 1000. Aqui no Brasil, o foco de mortes é os homens entre 15 e 29 anos. Quem tem sexo masculino entre 15 e 29 anos e for solteiro, tem 75% de chance de morrer. Isso aí é o IBGE. A única maneira de você escapar é se você se casar. Aí você vai dizer, mas como que isso vai acontecer? É simples. Como a sociedade, de certo modo, é machista ainda, a liberdade é maior para os homens nessa faixa etária. Então a tendência é o quê? Acidente de carro, assassinato, briga, alcoolismo, etc. Então a única maneira de você estatisticamente sair disso é você ficar mais calminho em casa. Então se você ficar mais calminho em casa, você fugiu dessa estatística. Mas no caso aí cubano, isso é um fato real. A sociedade, o país é tranquilo. Então uma mulher pode andar 3 horas na madrugada num beco escuro e não vai acontecer nada. Você pode dizer assim, pô, esse cara aí tá mentira dele, não pode ser desse jeito. O negócio é tão bom assim. Não é tão bom assim. Socialmente, o que leva à criminalidade, esse problema todo, é o quê? A miséria e a pobreza. Miséria e pobreza, lembrando que miséria e pobreza são coisas distintas e que não rimam com posse de bem de consumo, mas sim com acesso a água, esgoto, educação, saúde, etc, é o país que melhor apresenta isso. E a próprio Banco Mundial, ano passado, reconheceu que o governo cubano, aliás, vou inverter, eles reconheceram que alguns regimes autoritários ou totalitários conseguem resolver melhor seus problemas sociais do que os governos ditos democráticos. Isso foi uma meia-culpa que o Banco Mundial fez ano passado, dizendo que o único país que conseguiu diminuir o problema social em grande escala foi Cuba. E que se você fizer uma pesquisa na América Latina, fora Cuba, sobre a opinião do que a população acha do regime democrático, não sei se vocês já leram isso, vocês vão ver que grande parte está descrente da democracia, porque ela não consegue associar a democracia com o bem-estar. Já os governos ditos autoritários, em alguns casos, foram associados com um melhor nível de vida. Então, por exemplo, você pode encontrar alguém aqui no Brasil que diga que durante a ditadura o nível de vida era melhor. Então, basicamente, então, seria isso. Uma ideia, então, é fazer um debate. Ok, pessoal? Bom, olha só, a gente pode abrir agora para perguntas, intervenções, né? Mais ou menos cada uma 5 minutos, a gente pode juntar num bloco de 3. Estou falando de 5 minutos porque às vezes as pessoas querem se colocar, discutir um pouco mais, né? E depois fazer as perguntas. Mais uma vez, queria colocar o seguinte: essa atividade é a atividade organizada pelo GEPS e pelo GEALC. GEPS é o Grupo de Estudos de Países Socialistas e Ex-Socialistas. E GEALC é o Grupo de Estudos de América Latina Contemporânea, né? Todos dois são vinculados ao NEC, Núcleo de Estudos Contemporâneos da História. O GEPS faz várias atividades, leitura de textos, discussões, palestras. O GEALC também, volta e meia a gente está mostrando algum filme sobre a América Latina. No momento, agora no final do ano, a gente fez uma última sessão para discutir um pouco de um teórico importante da América Latina, que é o Mariátegui. A gente está sempre apresentando os filmes e tal. Na antepenúltima reunião nossa, nós apresentamos um documentário feito pela Nina, né, sobre a questão da Bolívia, que foi interessante. Então eu peço para vocês sempre consultarem, seja a internet, seja darem uma olhada nos murais aí, que a gente está sempre divulgando as nossas atividades. E mais uma coisa, para justificar mais uma vez a ausência do professor Ângelo Segrilo, que é responsável pelos GEPS, que ele teve um compromisso extraordinário e não pôde estar presente, tá bom? E já chamo, dia 17 a gente também tem uma outra reunião
do nosso grupo. Vai ser uma reunião festiva, quem quiser comparecer, vai ser um futebolzinho aqui do grupo, que a gente também merece, além de só estudar, discutir, mostrar filme da América Latina, a gente merece também relaxar. A gente vai fazer um final de ano batendo uma bolinha. A gente está chamando todo mundo porque vai ser difícil os atletas aguentarem mais de 10 minutos, então a gente é bem democrático, a gente está chamando todos aqueles que queiram participar, meninas, meninos, rapazes e tal, para vir na nossa atividade última, que é um jogo de futebol, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou fazer uma intervenção para depois fazer uma pergunta para o professor Charles? Não é bem uma pergunta, uma intervenção que você pudesse dissertar um pouquinho. A Revolução Cubana, ela não começou com caráter socialista, né? Isso é uma característica interessante, só que hoje, no mundo, né, no mundo contemporâneo, é o único país que se apresenta como um país socialista marxista. Podemos dizer assim, temos o exemplo da China, que é um socialismo de mercado, como muitos acham que é um capitalismo estatal. E eu queria que você dissertasse um pouquinho sobre isso. Mais alguém, pessoal? Por enquanto? Dado interessante, a Revolução Cubana, ela não começa como uma revolução socialista, e pelo contrário, a ideia fundamental dos cubanos, quem conhece a história, é que eles são, na verdade, nacionalistas, quer dizer, toda a carga de luta contra a Espanha, o processo de acúmulo, de lutas, etc., ela vai desembocar no processo revolucionário de 59. A história mostra aí, pelo menos aquele livro do John Lee Anderson, né, aquela biografia de quase 1000 páginas, um livro vermelho, ele coloca que praticamente quem dava o norte era justamente o Che Guevara. Ele sempre foi marxista, ele sempre tentou colocar isso. Mas eu também vejo o seguinte, na questão do Fidel Castro, ele também não podia, de certa maneira, tomar uma posição específica, definida, mesmo porque ele sabia onde estava pisando. Então, eu acho que ele sabia mais ou menos onde o processo ia caminhar, mas não podia também atiçar, no caso dos Estados Unidos. Já que a ditadura do Fulgêncio Batista era uma ditadura financiada pelos norte-americanos. E os norte-americanos também, de certa maneira, até acharam interessante aparecer lá o pessoal meio barbudo, porque daria fim àquele regime meio patético que era do Fulgêncio Batista. O cara torturava, matava, prendia, fazia miséria. Então, de certa maneira, o pessoal viu aquilo ali como uma maneira até interessante. Pô, vai aparecer outro aí do nosso tipo, a gente corrompe esse pessoal aí, dá um dinheirinho para ele e deixa ele mais 20, 30, 50 anos até o pessoal praticamente cansar dele. Agora, o caráter socialista de Cuba, de certo modo, se pegar a história, ele vai mesmo, eu creio que, de certa maneira, sem perder assim, um caráter, até é impossível que Fidel Castro não tenha noção do que era marxismo, isso é óbvio, né? Ele tinha essa noção, mas eu acho que o que foi jogando na prática Cuba para o bloco soviético foi justamente a política deles de tentar cercar a ilha. Quer dizer, a não compra do açúcar. A União Soviética também viu aquilo como uma maneira façanha, quer dizer, uma coisa maravilhosa. Os caras estavam lá no outro lado do mundo, aí descobre que tinha um país que peitaram os americanos, fizeram uma revolução e começaram a chegar junto. Quer dizer, a própria inabilidade norte-americana de tentar cooptar, se é que sexo seria possível na época, né? Tentar ser mais maleável foi o papel fundamental para levar Cuba em direção aí ao socialismo. Mas eu creio que não deve também perder de foco essa tradição, né? O nacionalismo em bases com Che Guevara como um número 2 na época do regime e a própria lógica do sistema. Quer dizer, você tinha que dar respostas imediatas e também vejo por outro lado. Quer dizer, como é que você ia alterar aquilo ali sem medidas que não tivessem um caráter socialista? Por exemplo, a reforma agrária, como é que você ia fazer aquilo ali? Quer dizer, é igual que a gente vê hoje em dia, o cara vem com um discurso, chega ao poder e toca o barco, do mesmo jeito. Quer dizer, praticamente, se não fosse por essa linha, vocês iriam gerenciar. Quer dizer, aí você não vê mudança. Quer dizer, eu acho que por esse lado, a gente tem que levar todos os lados aí. O Che Guevara era um marxista, era um comunista, o Fidel Castro tinha noção disso, mas foi sendo esperando só o momento exato para
escolheu o lado, que o lado naquela época só tinha um, né? Ou tu era capitalista ou era socialista. Esse seria o lado. Em relação à China, se é o caso também, tem uma grande discussão. Eu até há pouco tempo estive reavaliando, conversando com alguns colegas, também professores, e nós temos que analisar a China não pela questão do socialismo, mas sim pelo nacionalismo. A China, a questão marxista, socialismo em si, acho que ela foi jogada para escanteio e nós temos que analisar a questão do nacionalismo chinês. Porque, querendo ou não, apesar da China ter o discurso de ser comunista, aquele papo todo, e ter investimento americano em grande escala, pelo menos ela está aberta ao capital internacional, ela recebe, controla, faz tudo, etc. É diferente, tudo bem, mas você nota que a China, ela desempenha um papel geopolítico diferenciado. Ela não aceita a hegemonia norte-americana. Tudo diferente. Existe uma espionagem contra espionagem. Em 98, os aviões se chocaram, um avião espião americano entrou lá, bateu, quebrou tudo, foi uma maior confusão. Quer dizer, a China, apesar de na prática econômica tá ligada ao capital internacional no sentido de abertura econômica, não de depender 100% de tudo, mas você nota que a China tem uma postura independente. Então isso é um detalhe importante. Ela procura polos diferenciados. Ela não aceita a hegemonia americana, mas sabendo que um conflito exagerado, que beirasse alguma coisa mais perigosa, seria de algum modo letal para a própria economia. Porque eles notaram que realmente para você crescer 10% ao ano, você tem que ter uma injeção de investimento, de uma inserção no mercado mundial, coisa que está sendo feita agora. A China hoje como um potencial adversário ao capitalismo norte-americano, uma vez que é o único país do globo que consegue agregar o capitalismo, controlando o capitalismo dentro do seu país, nas EEs, zonas especiais, como você citou. Você não vê isso uma oportunidade de fato você ir contra as políticas neoliberais e capitalistas como uma segunda opção de mercado? Marxista? Não, mas é que tá. Eu acho meio complicado, porque a lógica da China é que ela viu que o modelo, ela teve a capacidade, a elite dirigente teve a capacidade de olhar para a União Soviética, ver que aquele modelo era um modelo que estava dando certo em um certo período. Nos anos 70, se você pegar os dados estatísticos, a economia estava em declínio soviética, eles conseguiram ver aquilo e conseguiram reformular alguma coisa. Agora, eu não consigo ver, utilizando essa dinâmica capitalista, oferta, consumo, etc., sem planificação, como uma coisa que seja oposta aos Estados Unidos. Porque, querendo ou não, existe um circuito, um fluxo financeiro internacional do qual a China faz parte. Quer dizer, eu não consigo detectar o que você colocou de ser um polo diferenciado. Eu acho que não. Eu acho que seria ela se adequar à estrutura do capitalismo do final do século XX e início do século XXI. Ou seja, para ela não entrar em crise, o país não perder apoio interno, etc., ela teve que aceitar essa lógica. Ela teve que caminhar por essa lógica capitalista. Porque existe essa crença aí de que você não pode fugir do capitalismo. Existe um discurso ideológico, que é esse. Não há nada fora do capitalismo. Acabou. Você tem que, o final da história do Fukuyama, você não tem opção. Ou você se junta a ele, ou já era. E a nossa função é tentar justamente o quê? Reverter esse quadro. E tentar dizer que existem propostas que não passam necessariamente pelo capitalismo. Esse que é o ponto-chave. Agora, eu só acho que a China estaria, no caso aí, gerenciando o capitalismo e o crescimento econômico para manter uma estrutura de poder que está lá colocada. Porque, realmente, se a economia começar a parar de crescer, você vai ter um aumento da pobreza. Aí, como é que você vai manter 1,5 bilhão de pessoas apoiando o sistema? Uma coisa é você ter uma ilha, 10 milhões de pessoas, dá você controlar geograficamente, dá para você criar lá o CDR, criou o CDR, Comitê de Revolução, carga de ideologia, existe o traço cultural
anticolonial. Então, a Espanha no século XIX, os americanos no século XX, vamos lutar contra. Uma coisa é a China, tudo bem, milenar, uma população imensa, mas que tem que ter dados concretos na prática. Então, aí você vai ter que cair para o lado do Gramsci, do bloco histórico. Você vai ter que manter a hegemonia de alguma maneira. A hegemonia é conquistada desse jeito, um crescimento econômico grande e características internas específicas da própria China, que é a questão do confucionismo, shintoísmo, etc. Isso aí explica a calmaria, a aceitação de muita coisa. Agora, eu não vejo a China como algo diferente no que se refere em termos econômicos dentro do sistema capitalista. Isso aí eu não consigo enxergar. Eu acho que é um capitalismo. Charles, percebe essa tentativa do Fidel Castro, se é um combate, por exemplo, à hegemonia americana, a tentativa do bloqueio a Cuba, é essa questão da proibição dos dólares, né? Que foi uma medida recente que os cubanos tiveram que trocar todos os dólares que eles tinham, né? E passaram a utilizar aqueles cubanos que moram fora da ilha para enviar aos seus parentes que estão na ilha, teriam que usar o euro, o dólar canadense e tal. Como é que você analisa essas medidas? O pessoal, alguns grupos lá de jornalistas estão falando que seria a tentativa do Fidel Castro criar um clima de terror, vamos dizer assim, preparando o pessoal para um futuro combate, uma briga, etc. Essa seria a lógica. O fato é que, em termos gerais, o dólar está perdendo força em termos mundiais. Então, isso é um dado real aí. Então, praticamente, a valorização do euro alcançou assim, patamares mais elevados. Então, de certa maneira, a tendência é que, bom, não vou dizer que essa tendência, no longuíssimo prazo, aí bota longo prazo nisso, que exista realmente uma depreciação do dólar e que o necessário vai ser moeda mesmo euro. Seria isso. Agora, se a gente lembrar de que a própria medida em si foi para justamente tentar forçar a população a pegar o dólar e jogar no mercado para o governo conseguir esse dólar para comprar petróleo, isso poderia estar marcando o fim dessa fase. Ou seja, quando eles fizeram isso, a ideia era o quê? Precisamos de dólar, então vamos cooptar esse dólar. Então pega o dólar pessoal, como? Liberaliza. O dólar vai aparecer, a gente consegue formar uma reserva cambial grande e a gente toca o barco do país. Isso poderia ser entendido também como um final. Quer dizer, a visão econômica do governo seria de que não há mais necessidade disso e seria uma maneira até de retaliar essa questão aí dessa grande capacidade de dólar dentro da ilha. Já que esse dólar exagerado dentro da ilha, como eu falei, ele gera uma demanda por produtos. E talvez agora o governo cubano não queira mais bancar aquelas tendas que eu disse no início, de produtos para vender, etc. E também poderia ser mesmo de uma outra maneira, como uma tentativa de corrigir o desvio de rumo, ou seja, aquele surgimento de uma camada dolarizada em oposição a outra camada sem dólar. Quer dizer, poderia ser essas duas visões aí, no caso. Uma que o pessoal fala lá dentro, os jornalistas estrangeiros, de que é uma forma de você criar um fato de uma pré-guerra, para todo mundo ficar meio apavorado e o pessoal fechar com o governo. E o outro seria mesmo essa noção, né, de que fechou um ciclo da economia, que não há necessidade de você necessariamente precisar do dólar. E no caso é estranho também, que ao mesmo tempo em que esse dólar vai sendo enxugado do mercado, o Hugo Chávez continua a mandar petróleo e o Brasil acena com a ajuda de combustível. Então, duas coisas importantes para a ilha, que é o combustível, está sendo resolvida gradativamente. Então, praticamente, a Venezuela está bancando aí uma grande parte do petróleo e o Brasil agora vai dar sua ajudinha aí, aproveitando a cana. Seria mais ou menos essa a minha ideia. Mais alguém? Se não tiver, eu faço outra pergunta também. Mais umazinha. Opa. Bom, em relação a Cuba, eu tenho até que os dados aqui. No início da década de 90, o número de turistas era de 340 mil. Em 99, bateu 1.600.000 turistas.
Bom, um crescimento médio na década de 19%. Tá? Deixa eu pegar aqui. Pessoal que mais vai para Cuba: canadenses, italianos, espanhóis, alemães e franceses. Então esse é o foco básico dos turistas que vão para Cuba. Aparece também os próprios norte-americanos, só que eles têm que fazer um périplozinho, que é o cara ir para o Canadá, do Canadá ele pega o avião e vai para Cuba. Então jamais pode fazer Cuba, Miami, Cuba. Se conseguiu fazer, é alguns períodos que eles abrem, depois fecham, mas isso aí é praticamente uma bobeira. Mas na prática geral, o que ajudou o país a se manter durante esse período especial, 91 até hoje, foi o turismo, que inclusive suplantou a própria produção de cana. Então era a grana mais fácil, quer dizer, o dinheiro vinha fácil praticamente. E sabemos, no caso aqui na época, tudo estava o quê? Dolarizado. Então o turista praticamente Cuba, ele tem que usar, pelo menos até 2 anos atrás, deve ser ainda hoje, dólar. Então ele quer comprar um cafezinho, dólar, jornal, dólar, não sei o que, tudo é dólar. Então isso aí promoveu uma grande captação. O efeito negativo disso, aproveitando que eu falando de turismo, foi a questão da prostituição. Então isso aí foi um negócio meio que o pessoal aí começou a falar mal na época, etc, mas é como eles falavam lá dentro. O cara falou, ó, ninguém, como até o Fidel Castro falou na televisão uma vez lá, falou, ninguém precisa se prostituir para nada, porque pode não ter o caviar, mas tem o mínimo, tem arroz e feijão, você tem casa. Então a prostituição em si lá não era porque ninguém estava morrendo de fome, era mais para consumo mesmo. Aí é uma discussão até maluca, né? Aí junta a vontade, gostar, aí essa era a confusão. Mas na prática, o motivo em si não foi. Mas depois de 94, 95, 96, 98 em diante, eles deram uma fechada forte. Eles não estão tolerando hipótese nenhuma mais prostituição, é impossível não existir, mas nada que chame a atenção como chamou no início dos anos 90. Então esse que seria aí essa estatística. Hoje estava vendo também, isso aqui é de 2002, 2001, se eu não me engano, essa estatística, deve estar batendo 2 milhões. Eu falei 1.800.000, deve estar chegando 2 milhões agora de turistas. Sempre grande fluxo de europeus. Aí depois vem os canadenses, etc. Em relação a Cuba, que o pessoal não fala também, foi bom até o Luiz falar, o mergulhão falar, eleições existem lá. Só que tem que lembrar o seguinte, o sistema eleitoral cubano é diferenciado, é totalmente diferenciado. Inclusive aqui esse ano teve até o Jesus Garcia, que é um cubano, trabalha com filosofia lá, ele inclusive deu uma palestra aqui, estava presente, ele até explicou como é que era o processo cubano, que é interessante também. A participação lá é de 98% da população, no mínimo. Só que tem um detalhe, que a gente ficaria aqui até com água na boca. Por exemplo, os candidatos não recebem nada. Um vintém. É única e exclusivamente o seu interesse em dedicar parte do seu tempo à coletividade. Aí eu pensei, quando eu estava falando, até pensei, já pensou se no Brasil fosse assim, ó, nenhum candidato ganha nada? Será que ia ter candidato a vereador, deputado, etc? Óbvio que não. O salário permanece. E o salário permanece. O cara, inclusive ele falou que quando ele foi deputado, ele deixou de ganhar dinheiro, porque ele tinha que se dedicar mais à atividade parlamentar, então ele faltava algumas vezes, então ele perdia a produtividade. Então era para ele ganhar 5 vezes mais, ganhava 3, 4. Quer dizer, na prática, o que você tem é uma estrutura de poder, cujo maior órgão, se não me engano, é a Assembleia Popular, em que cada localidade, cada distrito vai escolher o seu representante e esse representante vai para a Assembleia Popular defender lá o que tem que ser a proposta ser defendida. Então é em cima disso que é trabalhado e a participação é total. Eles falam aqui, melhor dizendo, que aqui, melhor, nós falamos lá, mas lá só tem um partido único. Lá existe a possibilidade de existirem outros partidos, só que tem que ter uma votação maior, expressiva, se não me engano, na época que ele falou. Então é em cima disso que se trabalha, mas existem eleições. Agora é claro que nós temos que analisar lá aquilo que eu falei, sobre um determinado parâmetro. O que a gente não pode cair também, que eu estou me questionando muito nos últimos tempos, é que nós caímos aqui no Ocidente num democratismo barato.